Grande abraço para você ligado da TV A Semana, começando mais uma edição do Semana Esportes nesta terça-feira. E hoje, claro, muitos assuntos para a gente noticiar aqui no nosso programa. A gente vai repercutir aqui o dia posterior ao Clássico Mineiro, que sempre tem os desdobramentos, né? Porque o Cruzeiro e o Atlético nunca acaba quando o juiz apita ao fim dos 90 minutos da partida. Sempre tem aí as consequências do jogo. A gente vai trazer outras informações e esses desdobramentos hoje aqui no nosso programa. Vamos falar também do esporte local, os resultados da Copa Distrital de Futebol e também do Campeonato Regional da LCD. E, claro, o noticiário nacional, né? A gente vai falar da rodada da Série B, que tem rodada cheia nesta terça-feira, 10 jogos da segunda divisão na noite de hoje, e que o STJD pediu as imagens para analisar os fatos ocorridos tanto no Mineirão quanto no Itaquerão. Isso pode resultar em punições para as equipes mandantes nessas partidas e nós vamos falar. Temos ainda um destaque para a lesão do Alisson do Cruzeiro, a lesão do atacante Luan do Atlético, que também se machucou no Clássico, e mais um depoimento polêmico do Alexandre Calil. Segundo o presidente do Atlético Mineiro, o Cruzeiro não é freguês, e sim cliente do Atlético Mineiro, né? Segundo ele, quem tem 5 estrelas não é freguês, é cliente. O Calil sempre, com perdão do termo, bocudo, né? Ele incrementa aí essa rivalidade. Mas para discutir, para debater todos esses assuntos conosco, mais uma vez, Jorge Mendes Magalhães. Tudo bem, Jorginho? O grande Léo Baião, bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, não é isso, André? Claro. E estamos aí para mais um Semana Esportes. Mais um programa Semana Esporte, né? Muito bom dia para vocês aí de casa, para nós aqui do estúdio também, né? Aquela mambaia lá, ó. Também. Mas vamos que vamos sentar o pau no burro. Toca o pau no burro, Léo Baião, é assim? Isso. Como é que o JB fala? Toca o burro para frente. Toca o burro para frente. Bom, é o seguinte, vamos abrir espaço para o esporte local, afinal a gente tem que também estar incentivando e enfatizando as competições do nosso município, né? E o Sidney tem mandado para nós, lá da Liga Catarinense dos Esportes, esses resultados, né? Dos finais de semana dessas competições, tanto da Copa Distrital quanto do Campeonato Regional da LCD. A gente vai prestigiar aqui, aliás, muito obrigado a ele, que sempre nos dá atenção e nos fornece esses resultados. Então, os resultados do futebol desse final de semana em Caratinga e região, tivemos mais final de semana com muitos gols, né? Quartas de final da 30ª Copa Distrital de Caratinga. Vamos ver na tela aí, ó. Estádio Dr. Marinho, às 13 horas. O Vila Nova de Sapucaí venceu o América de Santa Efigênia por 1-0 na categoria aspirantes. E também no Dr. Maninho, mas na sequência, às 15 horas, aí já em partida válida com os times principais, os times titulares, né, como queira, Vila Nova de Sapucaí 5, América de Santa Efigênia 0. E nós tivemos também, à 1 da tarde, na categoria de aspirantes do Estádio do Carmo, no bairro Esplanada, o Esporte Clube Jacutinga empatando em 1-1 com a União do Laje, né, e pela categoria aspirantes, e nas penalidades, o Esporte Clube Jacutinga perdeu por 11-12, ou seja, o União da Laje venceu por 12-11 e avançou na competição. E na partida de fundo, né, o Estádio do Carmo também foi o palco desse jogo, que foi às 15 horas, o Dom Lara venceu a União do Laje por 3-0, né? Portanto, Dom Lara 3, União do Laje 0, e esses são os resultados da 30ª Copa Distrital de Futebol de Caratinga, que está na fase de quartas de final. E nós temos também a 7ª rodada do Campeonato Regional de Futebol, o Campeonato Regional da LCD, né, que foi realizado aí neste final de semana. Tivemos em Santa Rita de Minas, né, no Estádio Municipal de Santa Rita, o Juca Antônio vencendo o Manchester por 5-4. Portanto, Juca Antônio 5, Manchester 4. E tivemos no Estádio Municipal de Córrego Novo 2, Esplanada 1. Esplanada Esporte Clube, então, perdeu para o Córrego Novo, jogando fora de casa. Manchester e Córrego Novo, ou Manchester, como queira, né? Jogo antecipado de domingo para o próximo sábado, dia 27/9, às 15 horas, no estádio Cesarino Alves Pereira, em Baporanga, pela 8ª rodada do Campeonato Regional de Futebol Amador da Liga Catarinense dos Esportes. Portanto, na próxima rodada, a partida que seria no domingo, entre Manchester e Córrego Novo, foi puxada para sábado, né? Foi antecipada para sábado, e esse jogo, então, acontece, repito, às 3 da tarde, lá em Ubaporanga. Alguma coisa aí sobre o regional, sobre a Copa Distrital, André? Sem dúvida, mesmo porque a chave A, né, todo mundo se folgou na rodada, e tivemos 2 jogos aí importantíssimos aí para a definição da chave B, que foi o jogo entre o Juca Antônio e o Manchester. Manchester do nosso grande Carlos Alberto, né? Joga muito, meio de campo,
sempre simpático, dentro do campo à feira. Saiu das 4 linhas, aquela simpatia, morrendo de rir. Abraço, Carlos Alberto. E através do Carlos Alberto, eu consegui uma camisa que ele vai gentilmente ceder o nosso programa para sortear aí aos nossos como diz, admiradores aí da hora do almoço, né? E também uma camisa do Juca Antônio, ainda eu vou pegar, também para sortear aqui no programa. Para você concorrer é fácil, é só mandar um e-mail aqui para o nosso programa, né? cvsemana.tv, manda um e-mail que você vai automaticamente. No site tem lá os contatos, redes sociais, isso. Né? Facebook, e-mail, para você seguir, manter contato conosco. Adquirir essa camisa aí do Juca Antônio e também do Manchester. O jogo entre Juca Antônio e Manchester foi um jogo muito bom. Um jogo do primeiro tempo onde o Juca Antônio partiu para cima, não tomou conhecimento, fez logo de cara 4-0 após os 10 minutos. E a judiação do Sol, Jorginho, estava tão forte que no segundo tempo, o esforço que o Juca Antônio fez para abrir a vantagem para cá, deu todo o favor ao time do Manchester, que partiu para cima, economizou as energias no primeiro tempo, no segundo tempo partiu para cima, chegando aí a 4 gols. Um jogaço, mas é uma judiação, é desumano ver um jogo da Copa, do Campeonato Regional esse horário. O sol muito quente, tivemos 2 paradas técnicas no jogo, não estava aguentando mais de tanto calor, mas aí é o Regional de Caratinga, infelizmente. Agora, esses jogos do Regional acontecem pela manhã, né? Pois, exatamente. Agora, imagina esses jogos aqui da Copa Distrital que acontecem às 1 da tarde, né? Quer dizer, o calor é mais intenso ainda, a dificuldade é ainda maior, né? Exatamente. E às 13 horas também, às 15 horas também, os jogos posteriores, né, dos times principais, falando especificamente da Copa Distrital, também não é um horário muito aconselhável, né? Até para ficar na arquibancada, se não tiver uma sombrinha, fica complicado. O futebol amador é assim mesmo, né? Tem que ser jogado pela manhã. Sempre foi, né? E quando se joga à tarde, tem as categorias de aspirante, né? Que os jogadores começam mais cedo mesmo. Isso toda a vida foi assim e será sempre, porque não tem como competir também jogando às 4 horas da tarde com a televisão aí transmitindo o campeonato brasileiro, campeonato alemão, inglês, essas coisas todas. Não tem como competir. E o Juca Antônio está sobrando, né, no campeonato, vem fazendo uma belíssima campanha. Está em primeiro lugar, né, no todo do campeonato, né? E vem aí mostrando que é um dos times que tem todas as condições de ser campeão. E sempre procurar aqui agradecer sempre ao Sidney, né? Que está sempre colaborando com a gente aí. Ele tem publicado também nas redes sociais e colaborando com a gente. Então, Sidney, muito obrigado, sabe? E a gente está sempre divulgando, né? A Distrital também, como diz o Léo, já está na sua fase final. Daqui uns dias nós devemos ter aí a grande finalíssima, né? É um campeonato que há muitos anos acontece aqui na nossa região e que movimenta realmente os distritos de Caratinga. E é o esporte, né? Sacudindo e balançando a galera. O importante é isso do futebol, o né, Léo? Sidney, que é membro do quadro de arbitragem da Liga Caratinguense dos Esportes. Agora, Léo, o Juca Antônio lidera com 13 pontos, como o Jorginho falou. O Esplanada com 8 e o Cruz Azul com 7. Então, tá bem embolado a segunda colocação. E Cruz Azul não. Cruz Azul, exatamente. Não, é o Manchester. É o Manchester, perdão. É o Manchester. É o Manchester com 7. Esse jogo agora, lá em Vaporanga, que é sábado, o Manchester tem condição, porque eu acho que o Esplanada Fogo, não sei, tem condição de realmente aí fazer a virada em cima do Esplanada aí. Manchester e Córrego Novo, né? Exatamente. Muito bem. Esse final de semana, nós estivemos em Santa Rita de Minas, a equipe de reportagem da TV Semana se presente na nossa vizinha cidade, para prestigiar e para acompanhar a programação do evento realizado lá, que é a festa de aniversário do Saulo Pereira, com muitas atrações, com artistas renomados, com cantores aí conhecidos nacionalmente, como o Léo Magalhães, a Thaís de Alexandre e diversos outros, em torno de 50 cantores estiveram presentes ao longo de todo o dia na realização deste evento. E um deles foi entrevistado pela nossa reportagem, é o Filé do Barretão, né? Muito conhecido no interior de São Paulo, e ele tradicionalmente se apresenta em eventos de rodeio. E ao conceder entrevista à nossa reportagem, usando o berrante, né? Ele com aquele instrumento, ele tocou o hino do Cruzeiro, o hino do Atlético e mandou um recado aqui para o nosso programa, fez uma homenagem aqui para a gente, né?
fazendo essa apresentação lá na coletiva, na entrevista que ele deu antes de se apresentar em Santa Rita. Uma coisa curiosa, no hino do Cruzeiro do Atlético Berrante ali, aquele clima do Clássico Mineiro, né? Pouco depois das pessoas saberem do resultado final da partida na tarde de domingo, a gente vai colocar um trechinho aí dessa parte que ele canta os hinos dos clubes e depois a gente comenta. A gente sabe que tem a rivalidade mineira, Cruzeiro e Atlético, não poderia deixar de ser diferente. Aliás, hoje foi dia de clássico, né? Galo aqui em Minas Gerais, o Galo ganhou? Ganhou de virada, hein? 3-2 pro Galo? Bateu. Pois é, tava 2-2. Então o Galão da Massa venceu. Em homenagem à massa atleticana, então, o hino do Galo. Vambora. Vamos lá. Agora, filé, nós temos na TV Semana um programa de esportes diário, de 11h30 às 12h30, que eu apresento. E nesse programa a gente tem o Jorginho, o Jorge Magalhães, que é atleticano, tá feliz da vida, e o André, que é um cruzeirense de 4 costados, cruzeirense enjoado, uma mala. Manda uma homenagem para esse cruzeirense aí. Vambora. Faz uma graça com o Cruzeiro, porque tá com a cabeça inchada, né? É líder do campeonato, mas perdeu o clássico, então faz uma média com ele para mim. Tá com a cabeça inchada, mas pelo menos ele foi homenageado, né? Gostou, né? É isso aí, moçada. Tamo junto. Tá, então, quanto à criatividade, né? Ele aproveitando a empolgação do clássico para inicialmente tocar o hino do Atlético, os atleticanos ficaram felizes, né? E depois fazer aquela média com os cruzeirenses também, André. Beleza. Eu falei lá na entrevista, falei, o André tá com a cabeça inchada, né? Não, tranquilo. Como é que ele chama? É o Filé de do Barretos. Barretão. Filé do Barretão. Parabéns aí, ó. Tocou o hino no Berrante aí, né? Pra quem sabe tocar o Berrante, tocar o hino ainda melhor ainda. Beleza. Boa matéria, tranquilo. Não, mas eu vi também a matéria que o Léo Baião fez com ele lá na festa lá. O Filé de Barretão é um cara animado, agitado. Barretão né? mesmo, né? Não, ele é bacana. Ele chega, ele contagia a galera, ele é pra cima. Valeu, garoto. O Filé aqui, ó. Volta mais aqui em Caratinga e nós vamos trazer você aqui no programa de esporte pra você fazer aquele verso bonito pro Galão da Massa, garoto. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na volta, o noticiário nacional é destaque aqui no nosso programa. Até já.